Olá, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Francisco Carvalho aqui, outra vez neste 24 de novembro, e neste vídeo eu vou falar sobre João Dória, mais uma vez, fala um montão de coisas que não deve falar, porque não são coisas verdadeiras, e ele, oportunista como sempre, agride mais uma vez o presidente da República com um montão de inverdades, e eu vou falar sobre isso e mostrar aqui algumas provas do que o que ele está falando não é verdade. Mas antes quero pedir, se você ainda não está inscrito aqui no canal, peço a sua gentileza de se inscrever e deixar o sino ligado para receber o meu conteúdo, e também deixa o seu like se você gostar deste conteúdo aqui do vídeo. Por gentileza, também eu peço que você compartilhe com pelo menos 3 pessoas aí das suas redes sociais. Então vamos, pessoal, vamos lá para o conteúdo do vídeo, vamos para o assunto que eu quero tratar aqui nesse vídeo. O Jornal da Cidade Online traz esta matéria: em nova investida oportunista, Dória parte para a agressão a Bolsonaro. A matéria aqui do dia de hoje, né, do dia 24, o governador de São Paulo afirmou que a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro em 2018 foi um erro para o país. Em claro sinal aí de oportunismo, cheio de palavras vazias, palavras demagógicas, Dória então parte para a agressão. Ele disse: a eleição do Bolsonaro foi um grande erro para o Brasil. Eu não mantenho meu compromisso diante de um equívoco tão grande. Olha só, eu não mantenho meu compromisso diante de um equívoco tão grande. O Bolsonaro prometeu um país liberal, economia globalizada, combate à corrupção, e não fez. Pessoal, eu vou trazer aqui algumas notícias fresquinhas, porque talvez os assessores do João Dória não tenham passado para ele não tem lido jornal, eu acredito, ele não tem acompanhado as notícias, e com certeza ele não tem interesse de acompanhar a agenda e o que o governo Bolsonaro tem feito. Eu aqui não sou nenhum defensor do presidente Bolsonaro e nem tenho condições para isso. Eu apenas fico indignado com tanta mentira, com tanto engano. João Dória quer enganar a população e ele inventa mentiras. Então, para desmascarar essas mentiras, eu trago aqui algumas informações fresquinhas dos últimos dias, das últimas horas, digamos assim. A Polícia Federal apura desvio de 5,7 milhões em transporte escolar em Manaus. Notícia fresquinha aqui do Terra Brasil Notícia, um site de notícias. Um esquema de desvio de recursos públicos do Programa Nacional de Transporte Escolar, o PNAT, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, é o alvo, olha só, minha gente, é o alvo nesta segunda-feira, dia 23, da Operação Ponto de Parada. Na ação da Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, a CGU, e o Ministério Público Federal, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão temporária em Manaus. Tá aí, a Polícia Federal, o governo Bolsonaro colocando, a Polícia Federal aí agindo, trabalhando. Mais notícias fresquinhas. A Polícia Federal faz operação contra furtos de encomendas de dentro de instalações
dos Correios no Rio de Janeiro. Essa notícia aqui, gente, olha só, a Polícia Federal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 24, a operação replicante contra furto de encomendas dos Correios. Agentes da Delegacia de Repreensão a Crimes contra o Patrimônio, o DELEPAT da Polícia Federal, saíram para cumprir 9 mandados de busca e apreensão. Não há mandados de prisão. 2 funcionários dos Correios estão entre os alvos. Entre os endereços visados estavam o Centro de Tratamento de Encomendas de Benfica, onde os suspeitos trabalham, e as residências deles. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio. Tá aí, João Dória, o governo Jair Bolsonaro no combate à corrupção. Mais ainda, o Ministério da Justiça leiloa 434 cabeças de gado usado para lavagem de dinheiro. Notícia fresquinha, tá? A Secretaria Nacional de Polícias, ou melhor, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, leiloa hoje, dia 24, a data que eu estou gravando aqui este vídeo, leiloa 434 cabeças de gado que foram apreendidas com um grupo que praticava crimes de lavagem de dinheiro. Notícia fresquinha de hoje também. O presidente Bolsonaro está trabalhando no combate à corrupção. Mais uma para você. Juízes de Minas Gerais são alvos de operação da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo 2 juízes que atuavam na 3ª Vara Civil de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Segundo as investigações, eles participavam de um esquema de cobrança de propina em processos judiciais de falência. E a matéria continua, minha gente. Tá aí, João Dória, mais uma fresquinha. Notícia fresquinha. Tá certo, gente? Essa notícia é de hoje, do site de notícia Terra Nova Brasil, hoje, 24 de novembro. O presidente da República está trabalhando e muito no combate à corrupção. E essas notícias são dessas últimas horas, gente. Dessas últimas horas, tá certo? E quem diria que nós presenciaríamos juízes sendo alvo de investigação, de operação? Quem diria? No passado, quem diria? Juízes não eram investigados, juízes faziam o que queriam e não havia investigação, não havia nada. Eles faziam tudo o que queriam, mas hoje é um pouco diferente, né? Já temos aí, esses 2 juízes vão ser, né? A Polícia Federal deflagrou esta operação para investigar, né? Investigar corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e um esquema de cobrança de propina por falências judiciais. E tem 2 juízes pelo menos aí envolvidos, tá certo, João Dória? Então, a tua assessoria deve te informar de que o governo, o presidente da República, está trabalhando no combate à corrupção. Mais notícias fresquinhas, gente. Essas são fresquinhas. Notícias recentes. Apreensão inédita de 1 bilhão marca início da presença da Polícia Federal na Europol. Tá certo, gente? Tá certo? Olha só,
Notícia fresquinha de hoje, 24 de novembro. A mega operação realizada nesta semana por parte da Polícia Federal e da Receita Federal contra o tráfico de drogas marcou o início de uma cooperação inédita entre as autoridades brasileiras e a Europol, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, com sede na Holanda. A Polícia Federal teve entre os seus objetivos o sequestro de bens do tráfico avaliados em aproximadamente 1 bilhão, batizada de Enterprise. A ação ocorreu em 10 estados brasileiros e diversos países. De acordo com a Polícia Federal, foram alvos dos sequestros aeronaves, imóveis e veículos de luxo, com a expectativa de que novos bens sejam identificados. Notícia aí fresquinha, viu, João Dória? Então, mais uma vez, repito, o presidente da República está trabalhando muito no combate à corrupção, no combate ao crime. Mais uma notícia fresquinha. Ministério Público, Polícia Federal, Ministério Público Federal e CGU investigam contratos de saúde em municípios do Rio. Notícia também de hoje. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, a CGU, deflagraram hoje, dia 24, a Operação Octopus, para investigar contratos de saúde em 5 municípios da região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, os contratos sob investigação se aproximam de 30 milhões. Notícia fresquinha do combate à corrupção no Brasil, viu, João Dória? Mais uma aí para você. Os teus assessores não estão te informando, né, do que o presidente Bolsonaro tem feito no combate à corrupção. Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui do combate à corrupção para a questão econômica do país. Olha só, superávit da balança comercial somam 50 bilhões de dólares na parcial de 2020 e já supera total de 2019. A notícia também é do site Terra Nova Brasil. A balança comercial registrou superávit de 5 bilhões,348 milhões de dólares no acumulado deste ano até domingo, dia 22, informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira. O superávit acontece quando as exportações superam as importações. Quando ocorre o contrário, é registrado déficit comercial. O resultado positivo registrado é 24,5% maior do que o do mesmo período de 2019, quando o país somou 42 bilhões e 88 milhões de dólares. Também superou o superávit registrado em todo o ano de 2019, de 48 bilhões e 35 milhões de dólares. O aumento do saldo comercial acontece em um ano de fraco nível de atividade por conta da pandemia e dessa doença aí, gente, que diminuiu a demanda do produto, a demanda por produtos aqui brasileiros lá no exterior. Então, com toda essa situação de pandemia, as exportações deste ano de 2020 estão superando as do ano passado, de 2019. Então, está vendo aí, o João Dória?
Tomara que este vídeo chegue até você. Se chegar, vai ser uma graça, né? É um modesto canal como o meu, sendo visto aí pelos assessores, sendo visto aí por João Dória. Mas tá aí, João Dória, algumas informações fresquinhas desses dias, dessa semana que passou, de ontem, de hoje. Então, tá aí a sua narrativa vazia, narrativa vazia, de acusar o presidente da República, acusar de que ele não cumpriu, né? Você está decepcionado. A eleição de Bolsonaro foi um equívoco. Então, ele não fez o que prometeu, que foi um país liberal na economia, né? E o Brasil, quanto à economia, o Bolsonaro diz o tempo todo, nós exportamos, nós fazemos negócios comerciais com países sem viés ideológico, tá certo? Com qualquer um que queira comprar os produtos aqui do Brasil, está aberto, o mercado está aberto para vender para qualquer país, de qualquer lugar do mundo, economia liberal. Então você, João Dória, a sua narrativa é vazia, ela é vazia, é apenas palavras demagógicas. E com relação ao combate à corrupção, eu te mostrei aí notícias agora das últimas horas, dos 2, 3 últimos dias. Então, a sua narrativa é vazia. João Dória, que durante a campanha eleitoral lá em 2018, chegou a usar camiseta onde estava escrito Bolsodória. Logo após, voltou atrás e disse: Bolsodória foi na campanha e a campanha já acabou. Esse é João Dória, esse é João Dória. Tá certo, minha gente? Se a eleição de Bolsonaro foi um grande erro, como o João Dória disse, o que dizer da eleição dele? O que dizer de um governador que está loteando o Estado para um país comunista? O que dizer de um governo que está querendo comprar, que faz contrato de produto de um país comunista, um contrato vago, aberto, para facilitar a corrupção? E o que dizer desse João Dória, né? O que dizer desse João Dória que quer forçar a população a tomar um remédio à força? Eu não tenho dúvidas de que a eleição do presidente Bolsonaro foi um erro. Para os políticos corruptos, a eleição de Bolsonaro foi um erro mesmo. Com certeza, o que foi um grande erro foi João Dória ter surfado na onda Bolsonaro. Isso sim foi um grande erro. Agora, quase 60 milhões de brasileiros terem escolhido um presidente que apresentou uma agenda conservadora, isso não foi um erro. Ser conservador não é um erro. Governar com uma agenda conservadora não é um erro. Erro, sim, é a esquerda, são as ideologias da esquerda, são as ideologias comunistas e socialistas da esquerda. Agora, os valores conservadores, o governo conservador, a agenda conservadora não é um erro, com certeza. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like e compartilha aí com pelo menos 3 pessoas. Valeu, valeu muito, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e a gente se encontra no próximo vídeo.